Eu estava marcando uma árvore com tinta laranja quando percebi que a marca anterior tinha sido feita por dentro da casca. Isso foi há 3 semanas. Ainda não sei o que me seguiu para fora dali. Meu nome é Ricardo. Eu trabalho com mapeamento ambiental. Faço levantamento de áreas de preservação para uma empresa que presta serviço para o Estado. Não é nada heróico, é repetitivo, técnico. Caminhar, marcar, registrar coordenada, tirar foto, seguir pro próximo ponto. Eu prefiro assim. Quando o trabalho é previsível, você não precisa pensar muito. Só executa. Naquela semana eu estava sozinho numa área de floresta densa, afastada de trilhas comuns. Não era uma região turística, nem tinha circulação de moradores. Eram daqueles blocos contínuos de mata, onde tudo parece igual depois de algumas horas. O tipo de lugar onde o sinal de celular some antes mesmo de você desligar o motor, e não volta até você estar longe de novo. Eu tinha autorização, rota definida e um perímetro claro para cobrir em 3 dias. Tudo planejado antes, pontos de marcação, linhas de deslocamento, áreas de descanso. Nada improvisado. Isso é importante nesse tipo de trabalho. Porque quanto menos você improvisa, menos você se perde. Eu cheguei no primeiro dia ainda cedo. O ar estava pesado, mas não diferente do esperado. Umidade alta, calor constante, aquele cheiro de terra úmida que não muda, não importa a hora. Montei um ponto simples para apoio, marquei o início da rota e comecei. Era um trabalho simples. Sempre é. Você anda alguns metros, escolhe uma árvore visível, aplica tinta, registra a coordenada no GPS, tira uma foto de referência e segue. Depois de algumas horas, você entra num estado quase automático. As árvores deixam de ser árvores. Viram pontos, marcadores, referências. A floresta vira um sistema organizado, pelo menos na sua cabeça. E isso dá uma sensação de controle, mesmo não sendo real. A rotina ajuda. Você anda, para, marca uma árvore, confere o GPS, anota, repete, anda, para, marca, repete. O som constante dos insetos acompanha tudo. Um zumbido contínuo, uniforme, que preenche qualquer espaço de silêncio. Depois de um tempo, você nem percebe mais. Mas ele está sempre lá. Sempre. A umidade também não muda. A roupa fica pesada, grudando no corpo. A pele nunca seca completamente. Até respirar parece mais lento. Tudo isso vira padrão. E padrão tranquiliza. No final do primeiro dia, eu já tinha avançado dentro do planejado. Nenhum imprevisto. Nenhuma dificuldade fora do comum. Marcas bem distribuídas, registros limpos. Voltei pro ponto de apoio, revisei os dados e dormi cedo. Nada fora do esperado. No segundo dia, eu acordei antes do sol passar completamente pela copa das árvores. A luz ainda era filtrada, difusa, meio esverdeada. Comi rápido, revisei o trajeto e voltei pro mesmo ponto onde tinha parado. E recomecei. No segundo dia, o corpo já entende o ritmo. Você não pensa mais onde pisa. Não pensa mais onde marca. Só faz. A mão vai sozinha pro spray. O olho já escolhe a árvore antes mesmo de você parar. É quase mecânico. E foi exatamente por isso que demorou para eu perceber que tinha algo errado. Porque quando tudo vira automático, você para de questionar pequenas diferenças. Você assume que foi distração. Ou erro seu. Ou simplesmente algo natural. No começo, foi isso que eu fiz. Ignorei. Continuei andando, marcando, registrando. Mas algumas coisas começaram a não encaixar direito. Detalhes pequenos demais para parar o trabalho, mas específicos o suficiente para incomodar. Uma árvore que parecia familiar demais, mesmo estando fora da sequência. Um espaçamento entre marcas que não batia com o meu ritmo. A sensação de já ter passado por um ponto, sem lembrar exatamente quando. Nada concreto. Nada que desse para anotar como problema. Só, desalinhado. Eu conferi o GPS mais vezes do que o normal. As coordenadas estavam certas. A rota estava correta. Tudo batia.
Então eu continuei. Porque era isso que fazia mais sentido. E porque parar por causa de sensação não faz parte do trabalho. Mas teve um momento específico, ainda no segundo dia, que ficou na minha cabeça. Eu parei para marcar uma árvore, uma comum, sem nada de diferente. Tronco reto, casca uniforme, altura média. Apliquei a tinta, como sempre. E antes de sair, eu olhei de novo. Só por hábito. E tive a impressão de que aquela marca não era a primeira ali. Não de forma clara. Não visível. Só uma sensação de sobreposição. Como se algo já estivesse naquele ponto antes. Eu passei a mão na casca. Nada. Superfície contínua, áspera como deveria ser. A tinta fresca estava ali, normal. Eu fiquei alguns segundos olhando. Sem motivo real. Só tentando entender porque aquilo parecia fora do lugar. Mas não tinha nada de errado. Nada que desse para apontar. Então eu segui. Porque fazia sentido ignorar. Ainda fazia. A primeira coisa foi o som. O zumbido dos insetos, constante o tempo todo, parou de uma vez só. Não diminuiu, não mudou. Parou. Como se alguém tivesse desligado. Não teve transição. Não teve queda gradual. Um segundo estava lá, preenchendo tudo, no outro, nada. Eu parei automaticamente. Nem foi decisão. O corpo trava quando o padrão quebra assim. Fiquei em pé, sem me mexer, tentando entender o que exatamente tinha mudado. Porque não era só o silêncio. Era o tipo de silêncio. Denso. Sem profundidade. A floresta não ficou quieta. Ela ficou vazia de som. Eu consegui ouvir coisas que normalmente ficam escondidas. O tecido da minha camisa roçando no braço. O estalo leve de uma articulação no dedo quando ajustei a mão. A minha respiração ficando mais curta sem eu perceber. E o sangue. Um ruído abafado, interno, constante, ocupando o espaço que antes era dos insetos. Eu esperei, olhando ao redor, mas sem procurar nada específico. Só esperando o padrão voltar. E voltou. Do mesmo jeito que tinha sumido, sem aviso. Primeiro um som isolado, depois outro, até o zumbido preencher tudo de novo, como se nunca tivesse parado. Eu soltei o ar. A explicação veio fácil. Predador. Mudança momentânea no ambiente. A floresta reage rápido a isso. Já vi antes. Não era a primeira vez que o som mudava. Só, nunca tinha sido tão absoluto. Mas ainda era explicável. Eu ajustei a mochila no ombro e continuei. Não parecia nada demais. A evidência veio depois. Eu estava seguindo uma linha que tinha começado no dia anterior. Reconheci a área antes mesmo de conferir o GPS. Tinha uma leve inclinação no terreno e uma formação específica de raízes expostas. Uma delas fazia um arco quase perfeito acima do chão. Eu lembrava de ter passado ali. Quando vi a árvore, tive certeza. A bifurcação no tronco era inconfundível. 2 ramos principais se separando em ângulo aberto, a uns 2 metros do chão. Era uma das minhas. Eu me aproximei já procurando a marca. E encontrei. Mas levei alguns segundos para entender o que estava errado. A cor estava lá. O laranja era o mesmo. Mesma tonalidade, mesma intensidade. Só que, não estava na superfície. Eu cheguei mais perto. Inclinei o corpo. A tinta estava dentro da madeira. Não atrás de uma abertura. Não dentro de uma rachadura. Dentro da estrutura sólida do tronco. Como se tivesse sido aplicada antes da árvore crescer ao redor dela. Ou como se alguém tivesse aberto a casca, pintado por dentro, e fechado de novo sem deixar nenhum vestígio. Eu passei a mão. Devagar. Esperando sentir alguma irregularidade. Nada. A textura era contínua. Rugosa, como deveria ser. Natural. Sem corte. Sem emenda. Sem qualquer diferença na superfície que justificasse aquilo. Mas a tinta estava lá. Visível. Impossível de tocar. Eu pressionei um pouco mais forte, como se isso fosse fazer diferença. Não fez. Afastei a mão. Fiquei olhando.
Tempo demais. Até perceber que estava parado sem motivo. Eu puxei o celular e tirei foto. Uma. Depois outra, mudando o ângulo. Depois mais uma, aproximando. Na tela, parecia errado de outro jeito. A cor não se fixava direito. Em algumas imagens, o laranja parecia desbotado. Em outras, quase desaparecia. Como se a câmera não conseguisse interpretar aquilo corretamente. Eu conferi ali mesmo. Ao vivo, era nítido. Na tela, inconsistente. Guardei o celular. A explicação veio, de novo. Erro meu. Eu devia ter confundido a árvore. Marcado outra parecida e, na memória, associado errado. Ou alguém tinha passado por ali antes. Improvável, pela localização. Mas não impossível. Ainda dava para encaixar em alguma lógica. E isso bastava. Eu continuei. Os sinais começaram a se repetir. Primeiro, coisas fora de lugar. Pequenas. Um galho que eu lembrava claramente de ter afastado com o pé, voltando para a posição original, encaixado entre outras ramificações como se nunca tivesse sido tocado. Uma marca de pisada mais profunda no solo úmido, simplesmente desaparecendo quando eu olhava de novo alguns minutos depois. Não suavizada. Não parcialmente apagada. Desaparecida. Como se o solo tivesse voltado ao estado anterior. Eu parei uma vez para observar isso. Agachei, encostei a mão na terra. Ainda estava úmida. Ainda cedia sob pressão. Mas não havia mais nenhum vestígio da marca que eu tinha acabado de fazer. Eu respirei fundo. Olhei ao redor. Nada. Continuei. Depois veio o padrão. Não foi de uma vez. Foi acumulando. Eu comecei a perceber que, sempre que eu parava por mais de alguns segundos, alguma coisa no entorno imediato parecia ligeiramente diferente quando eu voltava a prestar atenção. Não era deslocamento grande. Era ajuste. Pequenas mudanças de posição. Alinhamento. Ângulo. Como se o espaço ao meu redor estivesse sendo reorganizado em detalhes mínimos. Não atrás de mim. Ao redor. Isso ficou claro quando aconteceu com a mochila. Eu precisei parar para fazer uma medição mais precisa. Tirei a mochila e apoiei numa pedra ao lado de uma raiz exposta. Lembro disso porque escolhi um ponto estável. A base da pedra era plana. A raiz criava um apoio lateral. Eu deixei ali. Trabalhei por alguns minutos. Quando voltei, ela estava no chão. Mas não caída. Colocada. A base perfeitamente alinhada com a raiz, paralela ao solo, como se tivesse sido posicionada com cuidado. Eu fiquei olhando, tentando reconstruir o movimento. Talvez eu tenha apoiado mal. Talvez tenha escorregado. Mas não fazia sentido. Se tivesse caído, estaria inclinada. Ou encostada de qualquer jeito. Não alinhada. Eu não lembrava de ter feito aquilo. E não ouvi nada. Nem o som de impacto. Nem o arrastar. Nada. Eu levantei a mochila. Coloquei de volta na pedra. Do jeito que eu lembrava. Fiquei olhando por alguns segundos. Nada aconteceu. Então eu peguei e segui. No terceiro evento, eu decidi testar. Não era mais só impressão. Eu precisava de alguma confirmação. Peguei um galho seco, reto, e finquei no chão. Escolhi uma inclinação específica, nem totalmente diagonal, nem perto de reto. Algo fácil de memorizar visualmente. Pressionei o suficiente para ele ficar firme, mas não totalmente enterrado. Afastei. Caminhei uns 20 metros. Parei. Contei até 30. Voltei. O galho estava reto, perpendicular ao chão, enterrado mais fundo, como se alguém tivesse empurrado até ajustar exatamente na vertical. Eu olhei ao redor imediatamente, esperando pegar qualquer movimento atrasado. Nada. Nenhum som de passo. Nenhum galho quebrando. Nenhuma folha sendo deslocada. O zumbido dos insetos continuava normal. Constante. Como se nada tivesse acontecido. Eu me aproximei devagar. Toquei o galho. Estava firme. Mais do que antes.
como se realmente tivesse sido pressionado com força. Eu puxei. Demorou mais para sair. Eu fiquei com ele na mão por alguns segundos, sem saber exatamente o que fazer. Depois joguei no chão. A partir daí, eu comecei a acelerar o trabalho, sem admitir isso diretamente para mim. Mas o ritmo mudou. Menos pausas, menos conferências, mais direto. Eu queria terminar e sair dali. Foi quando ela respondeu. Eu decidi encerrar mais cedo e voltar pelo caminho que já tinha feito. Mais seguro, mais rápido, sem testar rota nova, sem desviar, só seguir minhas próprias marcações de volta. Era o procedimento padrão. Eu comecei a retornar. O caminho parecia normal no início, reconhecível, coerente. Mas quando cheguei no ponto onde a trilha de retorno deveria começar, eu parei. Já havia marcas lá. Minhas marcas. Frescas. Ainda brilhando. A tinta não tinha secado completamente. O brilho úmido refletia a pouca luz que passava pela copa. E estavam perfeitamente espaçadas. Exatamente no padrão que eu uso. Na direção que eu ia seguir. Eu não tinha passado por ali ainda. Mas as marcas estavam feitas. Esperando. Eu não segui. Fiquei parado olhando para aquela sequência de tinta laranja, perfeitamente espaçada, levando exatamente na direção que eu pretendia ir. Era o meu padrão. Mesma altura. Mesma distância entre uma árvore e outra. Mesma quantidade de tinta em cada marca. Até a leve inclinação do traço. Igual. Eu reconheci aquilo como reconhece a própria letra. E isso foi o que travou. Porque não era só alguém copiando. Era exato demais. Não havia como alguém ter feito aquilo antes de mim. Nem depois. O tempo não fechava. Eu tentei organizar uma explicação rápida. Talvez eu tivesse passado por ali sem perceber. Talvez estivesse refazendo um trecho. Mas não. Eu lembrava do caminho que tinha feito. E aquilo não fazia parte dele. A tinta ainda estava fresca. Brilhando. Refletindo a pouca luz que passava pela copa. Se eu tocasse, ia manchar. Eu não toquei. Só fiquei olhando. Tempo demais. Tentando encaixar aquilo em alguma lógica que permitisse seguir. Mas não encaixava. E pela primeira vez desde que entrei ali, seguir o plano pareceu errado. Eu dei a volta. Sem pensar muito. Só virei o corpo e comecei a andar na direção oposta. Sem usar as marcas. Sem confiar nelas. Decidi sair por outro lado, improvisando uma rota até encontrar uma estrada secundária que aparecia no mapa. Não era o ideal, mas era melhor do que seguir algo que, claramente não estava sob meu controle. Eu puxei o GPS. A tela demorou um pouco mais do que o normal para atualizar. Ou talvez tenha sido impressão. Mas a posição apareceu. Eu tracei mentalmente uma linha geral. E fui. No começo, parecia normal. Terreno irregular, vegetação densa, necessidade de desviar de raízes e troncos caídos. Nada fora do esperado. Mas depois de alguns minutos, o cheiro mudou. Não foi abrupto como o som tinha sido antes. Foi gradual, quase imperceptível no início, mas constante. A terra úmida, que estava ali desde o primeiro dia, sempre igual, começou a desaparecer, substituída por algo mais seco, mais fechado, quase queimado. Eu parei por um segundo, tentando identificar. Não era fumaça. Não tinha aquele peso no ar, nem irritava a garganta. Era madeira. Mas não madeira viva. Era o cheiro de madeira antiga, fechada, como o interior de móvel velho, ou de algo que ficou muito tempo sem ar, como o interior de coisa morta. Eu respirei mais fundo, para confirmar. O cheiro estava ali. E quanto mais eu avançava, mais presente ficava. Junto com ele, veio outra coisa. O ar ficou mais frio, mas não de forma uniforme. Não era uma queda de temperatura geral. Era localizado, na altura do rosto. Eu senti primeiro na pele das bochechas.
depois na ponta do nariz. Como se eu estivesse atravessando uma camada invisível. Abaixo disso, no corpo, nada mudava. Só ali. Eu parei. Sem querer. Só parei. O ambiente ao redor parecia igual. Mesmas árvores. Mesma densidade. Mas a sensação, não. Eu fiquei alguns segundos imóvel. Ouvindo. O zumbido dos insetos ainda estava lá. Mas mais distante. Como se tivesse sido empurrado para trás. Foi quando eu vi. Não inteiro. Nunca inteiro. Foi um movimento pequeno. Entre duas árvores próximas, alinhadas na minha frente. Algo se deslocou. Mas não atravessando o espaço entre elas. Atravessando a própria madeira. Eu demorei um segundo para entender o que estava vendo. Porque não fazia sentido visualmente. Não era algo passando atrás. Nem na frente. Era, dentro. Um deslocamento interno. Como se a textura da árvore tivesse cedido por dentro. Como se algo estivesse pressionando de um lado para o outro, sem romper a superfície. Eu não me mexi. Só foquei o olhar. E então aconteceu de novo. Mais claro. Mais lento. A casca de uma das árvores deformou. Sutilmente. De dentro para fora. Criando uma leve protuberância que não deveria existir. E depois, voltou. Como se nada tivesse acontecido. Sem quebrar. Sem rachar. Sem qualquer dano visível. Só, flexionando. Pela primeira vez, eu senti o corpo reagir antes da mente. Um passo para trás. Instintivo. E no mesmo instante, aquilo também recuou. Na mesma velocidade. Na mesma intensidade. Como um reflexo. Eu congelei. Aquilo também. O ar frio ainda estava ali. O cheiro seco, mais forte. Eu não conseguia mais ouvir o zumbido com clareza. Parecia distante. Abafado. Eu respirei. Devagar. E dei outro passo para trás. Aquilo recuou de novo. Exatamente igual. Mesma distância. Mesmo tempo. Sem atraso. Sem erro. Eu parei. Aquilo parou. Foi nesse momento que entendi. Não era movimento aleatório. Não era presença passiva. Era resposta. Controle. Ajuste. Ela não estava tentando chegar até mim. Nem me evitar. Estava mantendo uma relação precisa. Distância. Posição. Ângulo. Como se cada movimento meu fosse medido e replicado. Como se estivesse aprendendo. Refinando. Testando o ponto exato onde eu estava. Onde eu estaria. Como me encontrar. Perfeitamente. Eu senti isso antes de formular. E quando formulei, já era tarde para continuar ali. Eu não esperei mais. Virei e saí. Sem marcar. Sem registrar. Sem seguir nada. Ignorei GPS. Ignorei direção exata. Só escolhi um sentido e andei. Rápido no começo. Depois mais rápido. Desviando de tudo sem cuidado. Errando o passo. Quase caindo algumas vezes. Mas sem parar. Sem olhar para trás. Eu não queria confirmar se ainda estava lá. Porque, naquele ponto, eu já sabia que estava. O cheiro me acompanhou por um tempo. Depois foi diminuindo. O ar no rosto voltou ao normal. A umidade voltou. Mas uma coisa não voltou. O som. O zumbido dos insetos sumiu de novo. Dessa vez, mais longe da borda da mata. Mais perto da saída. E dessa vez, não teve retorno gradual. Não teve reconstrução do som. Só silêncio. Um silêncio diferente do primeiro. Menos denso. Mas mais definitivo. Eu continuei andando. Sem parar. Até sair completamente da floresta. E mesmo depois de sair, eu ainda esperei ouvir o zumbido voltar. Não voltou. Eu cheguei em casa no mesmo dia. Não foi imediato. Teve o trajeto de volta, o silêncio dentro do carro,
o corpo ainda funcionando no automático enquanto a cabeça tentava organizar o que tinha acontecido. Mas quando cheguei, tudo parecia normal. Normal demais. O portão abriu como sempre. O barulho do motor, o mesmo. A chave girando na porta, sem resistência. O ar parado dentro de casa, aquele cheiro leve de ambiente fechado por algumas horas. Nada fora do lugar. Nada. Eu deixei a mochila no chão da sala, tirei o sapato ainda na entrada e fiquei alguns segundos parado ali, sem fazer nada específico. Só, verificando. Como se estivesse esperando alguma coisa atravessar junto. Não aconteceu. Eu tomei banho mais demorado do que o normal. A água quente ajudou a tirar a sensação da floresta, a umidade, o cheiro de terra, aquela camada constante na pele. Quando saí, o espelho estava embaçado. Eu passei a mão. Olhei meu reflexo. Normal. Cansado. Mas normal. Naquela noite, eu dormi. Não bem. Mas dormi. No dia seguinte, eu fiz o relatório. Não contei tudo. Nem tentei. Só o básico. Área parcialmente concluída. Alguns pontos ainda precisam de verificação. Possível inconsistência de marcação em campo. Nada que chamasse atenção. Nada que exigisse explicação detalhada. Enviei. Ninguém questionou. E isso ajudou. Porque quando ninguém reage, fica mais fácil convencer a si mesmo de que não tem nada para reagir. Nos primeiros dias, eu consegui manter isso. Rotina normal. Casa normal. Cidade normal. Barulho de rua, vizinho, trânsito ao longe. Tudo preenchido. Tudo constante. Diferente da floresta. Diferente daquele silêncio. E aos poucos, aquilo começou a parecer distante. Isolado. Como se tivesse ficado lá. Preso naquele lugar. Até o cheiro voltar. Não foi no primeiro dia. Nem no segundo. Aconteceu pela primeira vez numa noite comum. Eu estava na sala, sem televisão ligada, só mexendo no celular. O ambiente estava silencioso, não completamente, mas o suficiente para você perceber os pequenos sons. Foi nesse silêncio que eu senti. Fraco no começo. Quase nada. Mas específico. Aquele cheiro seco. Madeira antiga. Eu levantei a cabeça na hora. Fiquei parado, tentando identificar de onde vinha. Não era da rua. Não era de dentro de nenhum cômodo específico. Era, no ar. Espalhado. Sutil. Eu levantei, fui até a cozinha. Nada. Banheiro. Nada. Quarto. Nada. Quando voltei para a sala, tinha sumido. Como se nunca tivesse estado ali. Eu fiquei alguns segundos parado no meio do cômodo, esperando voltar. Não voltou. A explicação veio fácil. Algum cheiro vindo de fora. Algo que entrou e dissipou. Simples. Mas não foi a última vez. Começou a acontecer em momentos específicos. Sempre quando o ambiente ficava mais silencioso do que o normal. Sem televisão. Sem música. Sem vento entrando pela janela. Nesses momentos, ele aparecia. E sumia. Sem padrão de duração. Sem origem clara. Só presença. E junto com isso, veio outra coisa. Eu comecei a prestar atenção demais em posição. Alinhamento. Distância entre objetos. Coisas que antes eu não ligava. Eu deixava um copo na mesa e, quando voltava, ele parecia levemente fora. Não muito. Milímetros. Mas o suficiente para dar a sensação de que não estava exatamente como antes. Eu comecei a testar. De propósito. Deixava objetos alinhados com a borda da mesa. Paralelos. Medidos visualmente. Saía do cômodo. Voltava. Às vezes, nada mudava. Às vezes, um pequeno desvio. Ângulo alterado. Base deslocada. Nada que alguém notaria casualmente. Mas eu notava. Porque eu sabia exatamente como tinha deixado. E o mais estranho não era a mudança. Era a correção. Teve vezes em que eu voltava rápido demais, segundos depois.
E ainda assim, já estava diferente. Sem tempo suficiente para alguém entrar. Sem som de movimento. Sem explicação. Eu parei de comentar isso. Mesmo comigo. Porque quanto mais eu analisava, mais consistente parecia. E consistência elimina a coincidência. Então eu ignorei. Ou tentei. Mas teve uma coisa que eu não consegui ignorar. E foi a primeira vez que eu senti, de novo, não um cheiro, não um silêncio. Aquilo. Eu estava no quarto, parado perto da parede. Sem motivo específico. Só parado. Eu apoiei a mão na superfície. Algo automático. E por um segundo, a parede cedeu. Não muito. Não visivelmente deformando. Mas o suficiente para minha palma afundar 1 milímetro a mais do que deveria. Como se não fosse totalmente sólida. Eu puxei a mão na hora. Olhei. A parede estava normal. Rígida. Firme. Eu pressionei de novo. Nada. Dura. Como sempre foi. Eu fiquei ali, repetindo o movimento. Tentando recriar. Não consegui. Mas eu senti. E o pior não foi isso. Foi a sensação que veio junto. Familiar. Precisa. A mesma lógica da floresta. Ajuste. Como se algo tivesse respondido ao contato. Testado a pressão. A forma. A posição da minha mão. Eu parei. Afastei. Fiquei olhando a parede por alguns segundos. Esperando qualquer repetição. Não veio. Mas a sensação ficou. E desde então, isso acontece. Não sempre. Não previsível. Mas acontece. Principalmente quando o ambiente está silencioso. Quando não tem nada interferindo. Nada mascarando. Eu comecei a evitar. Evitar encostar. Evitar deixar coisas alinhadas demais. Evitar criar padrões. Porque lá, foi assim que começou. Pequeno. Sutil. Ajuste. E eu entendi uma coisa depois de sair. Não foi na hora. Foi aqui. Dias depois. Quando comecei a ligar os pontos. Na floresta, ela nunca agiu por impulso. Nunca errou. Nunca fez nada abrupto. Tudo foi gradual. Aprendizado. Refinamento. Primeiro o ambiente. Depois os objetos. Depois a posição. Depois a resposta. E agora? Não tem mais floresta. Não tem mais distância. E se você já teve a sensação de que deixou algo exatamente no lugar certo, um copo, um celular, uma cadeira, e quando voltou ele estava levemente diferente, não assume que foi distração. Porque não começa com movimento. Começa com ajuste. E quando você percebe, normalmente já está acontecendo há tempo demais.